Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Descomplicando a Recuperação. Hoje, o nosso tema é o quinto passo, continuando a nossa jornada de percurso pelo tratamento, pelo programa dos 12 Passos. Hoje, o psicólogo especialista em dependência química, Luiz Faustini, vai falar do quinto passo deste programa de 12 passos no total. Se você ainda não viu as outras lives, a do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto passo, todas elas estão gravadas, elas estão disponíveis para serem acessadas aí na nossa página do Facebook, essa mesma página onde você está vendo essa live nesse momento. Todas essas gravações, elas vão ser disponibilizadas em breve em um canal no YouTube, que é onde nós também devemos estar fazendo as transmissões simultaneamente no YouTube e continuaremos fazendo as transmissões no Facebook, se for possível. Senão, vamos ficar só no YouTube, né? Depende um pouco da nossa condição aqui, da plataforma que a gente usa, né, para fazer as transmissões. Então, hoje nós vamos tratar desse tema, que é o quinto passo do programa, e caso você que está assistindo agora esse vídeo não tenha assistido, nós já fizemos a do primeiro, do segundo, do terceiro, depois fizemos uma quarta live, que foi uma síntese dos 3 primeiros passos, né, onde o Luiz abordou os 3 primeiros passos, fez uma conexão entre eles e sintetizou o programa desses 3 primeiros passos. Depois fizemos uma próxima do quarto passo e hoje estamos fazendo a live do quinto passo. Ok? Se você também ainda não curtiu a nossa página, por favor, dê o seu like lá, curta a página, compartilhe, porque isso está ajudando muito a chegar àquelas pessoas que nós precisamos chegar, que estão necessitando de ajuda, e também daqueles que querem fazer o seu tratamento, acompanhar a sua recuperação, através desse nosso canal, mais um instrumento, né, para que você possa fazer a sua recuperação, o seu tratamento, assistindo os programas, colocando em prática aquilo que é explicado, que é exposto aqui pelo Luiz, né? Você também para atingir os familiares que querem ajudar a sua pessoa querida, que está com problemas, né, de dependência química, também pode alcançar essas pessoas. Então, por favor, dê o seu like, compartilhe a página, compartilhe as publicações e divulgue para os seus amigos no Facebook e outras mídias sociais. Ok? Bom, mais uma vez, quero dar boas-vindas a todos que estão chegando aqui, desejar a todos uma ótima noite, e vamos chamar aqui, então, o Luiz Faustini, para começarmos a nossa live, a exposição. Boa noite, Luiz. Boa noite, Silvão. Tudo bem? Graças a Deus, bem. E você? Como vai, querido? Bem. Tudo bom, graças a Deus. Vamos, então, para mais uma live, né? A gente continuando aqui o nosso programa o estudo, né, e acompanhamento do programa dos 12 Passos. Hoje você vai falar do quinto passo, né? Nós já fizemos as lives do primeiro, segundo, terceiro. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você começar. Diga. Você é proprietário da clínica, né, Passo a Passo, é isso? Exatamente, Silvio. Como que funciona a pessoa que tiver uma pessoa, um familiar, ou mesmo um companheiro que esteja assistindo, que queira conhecer e saber como funciona a clínica? Você pode passar aí para nós, mais ou menos, como que funciona o processo, qual é o programa de tratamento, como que funciona? Sim, posso sim, Silvio. Obrigado, inclusive, pelo espaço, né? A Clínica Passo a Passo é um projeto aí que já tem 12 anos, né, de portas abertas. É uma clínica de
reabilitação no modelo voluntário, sempre foi, né? Sempre trabalhou nesse modelo, até porque trabalhando com 12 passos fica muito difícil trabalhar no modelo involuntário, né? Vai haver alguns pontos ali que uma certa divergência com o programa pode acontecer, né? Então, nós trabalhamos no modelo voluntário de tratamento, com um plano de tratamento aí que dura 60 dias apenas de internação, são apenas 60 dias de internação, e durante esse período de internação, o sujeito ele tem tudo aquilo que ele precisa, né? Tudo aquilo que é necessário para esse momento daquela fase mais aguda, né? Para solucionar aquela fase mais aguda do uso, o sujeito encontra aqui, tá? O apoio psiquiátrico, psicológico, né? O convívio entre os iguais, além de todo o conforto e segurança aí que ele necessita para esse momento tão delicado, tá? Nós trabalhamos em parceria com a família e por isso as visitas são diárias. Na impossibilidade dessas visitas, os telefonemas também são diários. Não existe nenhum tipo de burocracia para fazer o processo de internação. O sujeito manifesta a sua vontade, preenche uma ficha, né? Essa ficha ele mesmo assina que ele está fazendo esse tratamento de livre e espontânea vontade, e a internação sai na hora, tá? Sai na hora. A gente ainda conta aqui com apoio na parte, como que eu posso dizer, da parte profissional do sujeito, né? Se o sujeito estiver empregado, houver a necessidade de atestados ou de qualquer trâmite junto ao INSS, tudo é feito por aqui, tudo é feito por aqui. E assim, o que é mais bacana de tudo, né, é que as internações, elas são 24 horas, então o sujeito manifestou para a família que ele tem o desejo de fazer o tratamento, a família pode ligar a qualquer hora que vai ser atendido a qualquer hora do dia ou da noite. Tá? Então Isso que eu acho muito bacana, viu? É tudo feito assim de uma maneira funcional, viu, Silvio? Funcional, rápida, para que o sujeito não perca o vínculo com o mundo externo, né? Para que ele não crie nenhum tipo de vínculo de dependência com o local. Então, por isso que a gente aposta numa internação mais curta e num pós-tratamento mais longo, né? Num pós-internação mais longo, né? Porque internação não é sinônimo de tratamento. Internação é uma fase do tratamento, é apenas uma das tantas fases que o tratamento tem para oferecer. Tá? Bacana. Então, acho que é isso. Basicamente, é isso aí. Bom, quem quiser mais informações, tem aí eu vou colocar depois, durante a live, o telefone do Luiz. Já eu coloco, né? Quem quiser entrar em contato. Eu acho muito bacana esse modelo, sabe? Porque ele... Bom, deixa eu dar boa noite aqui para quem está vindo. Adriana, Edson, Anderson, Heloísa, Gleide, Jaqueline e Fábio. Grande Fábio, um abraço, Fábio. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu acho muito bacana, gente. Eu acho muito bacana esse modelo de tratamento, porque ele vai bastante ao encontro do que preconiza os 12 passos, né? Que é você proceder um mínimo de intervenção e de afastamento possível, né? Justamente porque, num primeiro momento, a família às vezes pode até falar, puxa, mas 60 dias, será que é suficiente? Ou até por uma questão de cansaço, né? Diante de tanto tempo de sofrimento, ou até muitas vezes deseja que a pessoa querida permaneça um tempo um pouco maior afastado. Mas eu creio que essa é a sua compreensão de que a pessoa que está passando por um processo de tratamento, ela não pode, não é ideal, não é indicado, né? Isso, os melhores profissionais de dependência química, você pode consultar o Ronaldo Laranjeira, né, Dr. Ronaldo Laranjeira, que é um dos papas aí da dependência química no Brasil, ele fala
que a pessoa não pode cair naquele processo de institucionalização, né, que se Exato. chama, dele ficar dependente, então ele não consegue, muitas vezes ele passa muito tempo dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade, ele perde a habilidade de viver fora dali. Então é muito comum, assim que sai, vem a recaída, né? Então, quanto mais ele permanecer conectado com o mundo exterior, acho que esse é o propósito também das visitas, né? Tirar essa parte desse isolamento que muitas vezes também produz abandono de tratamento, né? Acho que vem bem por aí, né? O propósito, né, Luiz? Ô Silvio, acredito eu que uma coisa muito importante que precisa ser dita, e eu não me lembro de nenhum outro dono ou funcionário de clínica, que é alguém que trabalhe para uma outra instituição, ter a coragem de dizer o que eu vou dizer agora. A grande verdade é que a clínica não resolve o problema da adicção, da dependência química. A clínica ela não tem esse poder. Por melhor que ela seja, por melhores que sejam os seus profissionais, por melhor que seja o corpo funcional, a quantidade de pessoas que trabalham envolvidas no projeto, muitas das promessas que são feitas não passam de marketing, e assim, diga-se de passagem, um marketing perverso, perverso. A clínica, ela funciona como um antídoto para aquele momento mais agudo da dependência. Aquele momento onde o sujeito, ele verdadeiramente está completamente fora de controle, está colocando a própria integridade física e daqueles que o cercam em risco, tá? Então, a clínica, ela serve como apoio e suporte para esse momento. Seja uma internação de 60 dias, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, de 2 anos, ela não vai resolver o problema, tá? Porque nós já dissemos aqui várias vezes, dependência química, ela não tem cura, a adicção, ela não tem cura, ela não tem cura. O sujeito que quer manter uma abstinência, ele precisa de uma abstinência total e restrita e continuar fazendo algumas coisas já em meio aberto, que ele aprende a fazer em meio fechado, que ele aprende a fazer aqui durante o período de internação. Se isso não acontecer, pode ficar anos internado, que assim que ele colocar o pé na rua, e o familiar que está me ouvindo sabe disso. O familiar que está me ouvindo, ele sabe exatamente do que eu estou falando. Um sujeito que ficou 4, 5, 6, 9, 1 ano, 12 meses internado, e depois desse período botou o pé na rua e em menos de uma semana estava usando drogas novamente, tá? Então, acredito que essa verdade, ela precisa ser dita, tá? E eu, como profissional da recuperação, necessito trabalhar com a verdade, a mesma verdade que eu sempre cobro daqueles que se dispõem a fazer um tratamento comigo, a mesma honestidade que eu cobro, eu tenho que ser o primeiro a dar essa honestidade. E a grande verdade é, clínica não resolve o problema, ela resolve aquele período mais agudo. Isso sim a clínica faz. Ela dá o suporte para que naquele momento o sujeito possa pensar somente nele, se dedicar exclusivamente ao seu tratamento, tá? Então ele rompe temporariamente o vínculo empregatício, ele rompe temporariamente o vínculo com a família, ele rompe temporariamente o vínculo com o mundo exterior, vem para um lugar protegido, fechado, onde todas as pessoas que ali se encontram também estão no mesmo objetivo que ele, passa por um psiquiatra para tomar a medicação adequada. Ah, mas medicação é necessário? Olha, eu costumo dizer que a tecnologia está aí, está disponível, tá? É como se alguém me perguntar, dá para arrancar um dente sem anestesia? Dá, mas a anestesia existe para isso, né? Para que eu não sinta tanta dor
enquanto o meu dente é arrancado, né? Então, a medicação funciona mais ou menos assim. Dá para fazer o tratamento sem medicação? Dá. É muito mais doloroso, né? A medicação ajuda a amenizar aqueles sintomas tão indesejáveis, né, que aparecem ali nos primeiros 15, 20 dias da síndrome de abstinência, tá? Também vai receber o suporte psicológico para isso, tá? Além do que, ele vai estar junto com outras pessoas que estão no mesmo objetivo, que enfrentam as mesmas dificuldades e que têm muito a ensinar e a aprender com aquele que busca o tratamento, tá? Então, é importante que isso fique muito bem claro, tá? Eu já disse em alguns vídeos aí anteriores, né? Qualquer pessoa que desconfie, você que está me ouvindo aí, né? Desconfie de qualquer pessoa que prometa resolver o problema da dependência química do seu ente querido, ou até mesmo, se no caso é você mesmo que está buscando ajuda, desconfie. Qualquer pessoa que diga, não, eu vou solucionar, eu vou resolver o seu problema, ou não conhece muito bem o problema, ou está agindo de má fé, porque é algo que não dá para ser feito não é um terceiro que vai resolver, é a própria pessoa. Ah, mas então por que eu internaria o meu familiar se a clínica não resolve? Porque aquele momento agudo salva a vida da pessoa, tá? Primeiro ponto, tá? O sujeito, quando ele está usando drogas, ele está colocando a vida dele em risco, tá? Ele corre o sério risco de morrer, tanto pelo consumo como por morte violenta. Então, é imperativo que ele interrompa o uso o quanto antes, coisa que é muito difícil fazer em meio aberto, e há necessidade de recorrer ao meio fechado, ao mais seguro, tá? Num segundo ponto, o tratamento com 12 passos e o convívio com outras pessoas que estão na mesma situação abre a mente do indivíduo. Então, se o indivíduo verdadeiramente iniciar um processo de recuperação durante esse processo de abstinência inicial, que tira o sujeito daquele uso mais agudo, a longo prazo, ele vai conseguir desenvolver um processo de recuperação, principalmente porque a metodologia que a gente usa são os passos, e isso, depois de passar daquela fase mais aguda, ele pode fazer na rua, de maneira ambulatorial, frequentando aqui uma vez por semana, uma consulta por semana, e frequentando o grupo com a maior frequência que ele puder. Legal, Luiz. Uma boa noite aqui para a Cida, para a Bruna. Legal, Bruna. Gilberto. A Ciliana. Boa noite, Ciliana, tudo bem? O Rodrigo, grande Rodrigo Beda. Kleber, boa noite aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente deu uma breve introdução aqui, Luiz estava explicando um pouco sobre o funcionamento, né, do tratamento que ele preconiza na clínica dele, e vamos passar, então, para o tema de hoje, Luiz, que é o 5º passo. Ok? Eu vou deixar aqui, então, o telefone do Luiz, para quem quiser entrar em contato com ele. Hoje nós temos atendimento, Luiz, depois da live? Temos sim. Vou estar lá à disposição hoje novamente, Legal. Silvio. Diga-se de passagem, tem sido muito legal, viu, Silvio? Tem sido muito legal, uma experiência muito bacana, sanar as dúvidas das pessoas ali pelo WhatsApp e poder interagir com elas, viu? Tem sido uma experiência enriquecedora. Espero que as pessoas que têm buscado também essa ajuda aí também estejam tão satisfeitas quanto eu. Legal. Então, para quem ainda não sabe, o Luiz, ao final da live, ele permanece mais 1 hora atendendo pelo WhatsApp aquelas pessoas que querem colocar a sua questão de forma mais particular, né? Colocar o seu caso em específico e queiram pedir uma orientação, um esclarecimento aí para o Luiz, ele está atendendo pelo WhatsApp gratuitamente, sem custo nenhum para quem quiser. Ok? Vamos lá, então, Luiz. 5º passo. Lá. Mais uma vez, quero lembrar para aquele que não assistiu, né, o 1º, o 2º, o 3º e o 4º, as lives estão na nossa página aí, nessa página que você está vendo esse vídeo agora, tem as gravações aí dos vídeos dos outros passos. E em breve nós vamos estar transferindo tudo, colocando tudo também
num canal no YouTube, tá ok? Então, fica à vontade, Luiz, a palavra é toda sua. Obrigado, Silvão. Bom, gente, dando continuidade, né, ao nosso projeto iniciado, o projeto que se dispôs a falar aí dos 12 passos, né, e hoje a gente começa aqui com o 5º passo. Eu gosto sempre de dar uma recapitulada, né, antes de falar do passo que a gente se dispõe a falar no dia. E o 5º passo diz assim, ó, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Né? É sempre importante lembrar, né? A gente está falando de um sujeito que fugiu dos problemas da vida, fugiu das dificuldades da vida, ou pelo menos não enfrentou de maneira adequada os problemas da vida, não sofreu, não sentiu na própria pele as dores dos problemas naturais no processo de amadurecimento do ser humano. Então, é natural que esse sujeito ele seja um pouco imaturo, né, para a idade que ele tem. Também é importante lembrar que esse sujeito, ele só recentemente, né, ele admitiu a própria impotência, né, no primeiro passo, ele acreditou na possibilidade, né, que pelo menos possa existir um poder superior a ele mesmo, né, e que esse poder possa devolvê-lo à sanidade. Ele tomou a decisão de entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados desse poder superior da maneira como ele compreende, e ele fez um trabalho de autoconhecimento, onde o tratamento efetivamente começou fazendo o seu 4º passo. E é por isso que o enunciado, né, por isso que a forma reduzida do 5º passo diz assim, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas, né? Eu gostaria de recapitular algumas coisas já ditas também nos vídeos anteriores, né? Que o sujeito, ele sofre uma grande pressão social, assim como todas as outras pessoas. O adicto sofre com uma pressão social muito forte, muito grande, uma força que pressiona o adicto a vestir uma capa de super-herói e a tentar resolver tudo sozinho, algo que ele tentou talvez durante anos, e os sucessivos fracassos o levaram justamente à admissão de que ele sozinho não está dando conta, né? Também se faz importante lembrar que esse sujeito está se conhecendo agora e que ele tem um medo gigantesco da rejeição, tá? Esse sujeito, ele tem um medo gigante de ser rejeitado, tá? Ele acabou vivendo uma vida dupla, ou às vezes tripla, ou às vezes até mais do que isso, interpretando um personagem diferente em cada ambiente onde ele conviveu, né? Tentando, né, e diga-se de passagem, muitas vezes inutilmente, ocultar o seu uso. Então, esse sujeito, ele acaba ficando com receio, é lógico, de falar a respeito dele mesmo e de revelar quem ele é de verdade e admitir as falhas que ele cometeu. Uma outra coisa que também vale a pena lembrar, que ele é um especialista em colocar a culpa nos outros. Dita todas essas coisas, fica fácil entender por que desse passo, qual é a importância desse passo, tá? Porque esse passo não é meramente a leitura do 4º passo, tá? Ele não é meramente a leitura da autobiografia que o sujeito escreveu, não é meramente sentar e ler isso em voz alta para quem quer que seja, falando aquilo que ele fez e, né, como foi dito na live anterior, ele não faz o 4º passo para provar que ele é um monstro. Ele faz um 4º passo única e exclusivamente para que ele venha a se conhecer como ele verdadeiramente é, tá? A partir do momento que ele se conhece,
como ele verdadeiramente é, está na hora de revelar para as outras pessoas quem ele é de verdade. Tá? Tá na hora de confidenciar isso a outras pessoas. E o próprio texto básico, né, que é como o próprio nome diz, né, é a base do tratamento através dos 12 passos, tem algumas coisas bem interessantes que eu grifei aqui, e para não correr o risco de falar alguma palavra errada, eu vou ler na íntegra algumas partes do texto que eu grifei, tá? Então, a introdução do quinto passo já diz assim logo de cara, ó, o quinto passo é a chave para a liberdade. Ele permite vivermos limpos no presente. Partilhando a natureza exata das nossas falhas, somos libertos para viver. Depois de fazermos um quarto passo completo, lidamos com o conteúdo do nosso inventário. E nos dizem que, se guardarmos esses defeitos dentro de nós, eles nos levarão a usar de novo. O apego ao nosso passado acabaria por nos adoecer e nos impedir de fazer parte da nossa nova maneira de viver, tá? Por quê? Esse sujeito que está buscando uma nova maneira de viver não é o mesmo sujeito que aparentemente viveu a antiga maneira de viver, tá? Aquele sujeito que viveu a vida antiga era um personagem, e um personagem para cada situação diferente, tá? Muitas vezes o que a gente encontra, né, quando um dependente resolve partilhar conosco o seu quarto passo, fazer o quinto passo conosco, o que a gente percebe ali, fica nítido, que o sujeito ele é um dentro de casa ele mostra para a família uma maneira de ser e de pensar e de agir, ele é outro sujeito no trabalho, tá? Completamente diferente, ele é outro sujeito com os amigos, e ele é outro sujeito quando ele está sozinho, tá? Então, parece que são 5, 6, 7 personalidades numa única pessoa, tá? E a verdade é que esse sujeito, por medo da rejeição, é que ele faz todas essas coisas, tá? Então, se ele muda as suas atitudes, mas continua fingindo ser alguma coisa que ele não é, o resultado vai ser sempre o mesmo que ele obteve todas as vezes que ele foi desonesto, tá? A desonestidade em qualquer fase da vida dele, usando drogas ou não, vai trazer exatamente sempre o mesmo resultado. Uma outra parte que eu gostaria de frisar, que também está escrito aqui no texto básico, diz assim, ó. O passo 5 sugere que admitamos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Olhamos nossas falhas, examinamos nossos padrões de comportamento e começamos a ver os aspectos mais profundos da nossa doença. Então, da mesma maneira que o quarto passo me ajuda no autoconhecimento, o quinto passo também me ajuda a conhecer o modus operandi da doença da qual eu sou portador, tá? Porque a maneira mais eficaz de se combater qualquer inimigo que seja, antes de entrar para qualquer tipo de combate, eu preciso primeiro conhecer aquilo que eu estou enfrentando, tá? Então, o quinto passo tem esse poder de deixar claro, porque assim, a pessoa ela vai ouvir durante o processo de tratamento que a doença ela é física, que ela é mental, que ela é espiritual, emocional, tá? Mas isso fica muito vago, tá? Ele precisa ver com os próprios olhos dele a maneira como essa doença atua, tá? E um último comentário aqui do texto, aquilo que eu falei sobre a rejeição, tá escrito aqui também, ó. Temíamos que se alguma vez revelássemos como éramos de fato, certamente seríamos rejeitados. A maioria dos adictos sente desconfortável com isso. Reconhecemos que não temos sido realistas, sentindo-nos assim. Nossos companheiros nos compreendem, tá? E aí vem algumas características importantes a respeito do quinto passo, né? E algumas sugestões bem bacanas que o programa também traz, né? A primeira delas, né, é esse medo da rejeição. Isso é terrível, sabe? Como eu disse na live do quarto passo, muitas vezes o sujeito acha que ele é um monstro. E essa não é a verdade, ele é só um ser humano, tá? O que faz
esse medo da rejeição ser um medo tão latente, ser algo tão difícil de superar, é a pressão social. É o mundo perfeito que não existe, mas que é apresentado diante dos olhos dele, nas grandes mídias, né? E também com as pessoas com quem a gente acaba convivendo na rua. As pessoas não estão habituadas a falar dos seus próprios problemas para ninguém, né? Você mesmo pode fazer o teste aí na rua, né? Sai na rua e pergunta: olá, tudo bem? Como vai? Né? Todo mundo vai te responder que tudo está bem, sabe? Dificilmente você vai encontrar alguém na rua que vai dizer assim: não estou bem. E se isso acontecer, é bem provável que você também trave, né? Porque você não está esperando que alguém lhe diga que não está bem. A resposta que todo mundo aguarda quando pergunta: olá, tudo bem? Como vai? A resposta que todo mundo espera é: comigo está tudo bem, graças a Deus, está indo tudo uma beleza, tudo uma maravilha. Ninguém está acostumado a falar das derrotas que sofre, das perdas que tem, das dificuldades que enfrenta, tá? O dependente químico, por viver muitas vezes alienado disso tudo, não sabe que esse é o padrão. Então ele acha que é só ele que sofre e acha que se ele revelar as coisas que ele está fazendo, o que está acontecendo na vida dele, ele vai ser rejeitado, tá? E falando isso com um companheiro, e essa também é uma das indicativas do quinto passo, ele pede para que seja escolhido com muito critério, com muita cautela, quem é a pessoa que vai ouvir esse quinto passo, quem é a pessoa que vai participar dessa partilha do quinto passo, que é importante que essa pessoa saiba o que está fazendo, como o texto que eu acabei de ler diz, né, os companheiros compreendem isso melhor do que os outros, por terem feito basicamente a mesma coisa, né? Então o sujeito ele está mais atento e sabe muito bem que aquilo que o sujeito está comentando é real, né? E escolhida com critério essa pessoa, ela vai começando a se revelar, vai fazendo a leitura do quarto passo, vai fazendo a leitura de tudo aquilo que ela mesma escreveu e vai gradativamente tirando uma por uma as máscaras. A pessoa simplesmente ela vai parar de fingir. Ela vai parar de fingir e finalmente ela vai ser livre para viver a pessoa que ela é. Uma coisa que, esse é grifo meu, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que ninguém muda a partir daquilo que imagina ser. A mudança ela só é possível a partir daquilo que eu verdadeiramente sou, tá? Ninguém muda senão a partir disso. A mudança depende de eu ser eu mesmo, tá? É muito importante que eu seja eu mesmo para que eu consiga obter os resultados de mudança que eu tanto desejo para a minha vida. Então, não dá para tratar a máscara, tá? O sujeito que chega para tratamento e ouve a partilha dos outros companheiros aqui e começa simplesmente a fingir, não, isso eu nunca fiz, não, aquilo eu nunca fiz. E a gente sabe, basicamente a história é sempre a mesma, só muda o personagem, né? A história o pano de fundo, né? Essas coisas são sempre a mesma, né? Só muda verdadeiramente o personagem. Então, conforme o sujeito vai tomando essa atitude, vai comentando junto com outro companheiro, né? A natureza exata das suas falhas, esse sujeito ele vai admitindo quem ele é. E ele vai ter uma surpresa ao final disso tudo. Porque ao invés de ser rejeitado, né, ele vai ser aceito. Uma coisa muito legal que acontece, e por isso é tão importante fazer o quinto passo com o outro adicto, é que conforme o sujeito vai partilhando o quarto passo dele, conforme ele vai fazendo o quinto passo dele com o ouvinte também vai contando algumas coisas da própria história. E isso dá uma dinâmica muito legal e o sujeito não se sente mais sozinho, ele realmente percebe que tem gente no mundo capaz de entender as coisas que ele fez, porque muitas vezes nem ele mesmo não aceita aquilo que ele fez, tá? Tem coisa bem cabeluda aos olhos de muita gente, muitas coisas que são reveladas aqui, no processo, eu já tive a oportunidade de fazer alguns, né?
E as coisas que são reveladas verdadeiramente são impactantes, mas não tornam um sujeito mais repulsivo ou menos repulsivo, mais atraente ou menos atraente. Ele continua sendo aquilo que ele era antes de admitir, um ser humano. Quando ele senta diante de mim para fazer comigo o quinto passo, eu já sei que quem está diante de mim é um ser humano, um sujeito que ao longo da vida errou e acertou. Nada mais do que isso, tá? Eu sempre também tomo a liberdade de falar um pouquinho de mim, também um pouco dos meus erros, também um pouco dos meus acertos. E um detalhe muito importante, aquelas pessoas que verdadeiramente amam o sujeito, você que está me ouvindo aí, adicto que está me ouvindo, e que tem receio de dar esse passo tão importante, vou te contar um segredo que talvez você não saiba. As pessoas mais próximas de você já sabem quem você é. E não te abandonaram até hoje porque te amam, tá? Essas pessoas conhecem as suas falhas, por mais que você se esforce para escondê-las, por mais que você se dedique a ocultar as coisas que você sente, pensa ou faz, aquele que está do seu lado, ele te conhece. Ele pode não conhecer tudo, tá? Deve ter ali 1 ou 2 segredos que ele ainda não descobriu ao seu respeito. E que no final das contas também não vão fazer a menor diferença, porque essa pessoa continua do seu lado porque te ama, tá? Mesmo com todo o trabalho que você está dando, mesmo com toda a dificuldade que você está enfrentando e obrigando muitas vezes as pessoas ao seu entorno a enfrentar junto com você, essas pessoas permanecem ao seu lado, repito, porque amam você, não porque você está conseguindo enganá-las, mas porque elas te amam. Então não tenha receio, não tenha receio de ser quem você é, tá? Porque é possível mudar. É possível sim mudar, é possível evoluir, estamos nesse mundo para isso. A razão de estarmos aqui não é outra a não ser a de sermos cada dia melhores. Que bom que você tem defeitos, que bom que tem áreas da sua vida que precisam de mudança, porque o processo de mudança é algo maravilhoso de sentir e é algo maravilhoso de viver, tá certo? O que eu tinha para passar, Silvão, basicamente é isso, viu, querido? É o que eu tinha aí para explanar e estou ansioso aí para ver se o pessoal deixou alguma dúvida aí para a gente tentar esclarecer. Então tá aí, legal, Luiz. Tá aberto então aí as pessoas que estão nos acompanhando, chegaram mais pessoas que queiram fazer sua pergunta, pedir o seu esclarecimento, fiquem à vontade. Ô, Luiz, até as pessoas começarem a perguntar aqui, eu me lembro quando tem uma pessoa que é famosa, né? Então, muita gente tem visto aí, acompanhado a luta dele, né? Que é o Fábio Assunção, aquele ator. E Sim. Eu me lembro que logo no começo, quando veio à tona, né, uns anos atrás, que a dependência química, que ele era dependente químico, que eu me lembro que ele estava fazendo uma novela, parece que foi assim, ele teve que se afastar, e então ficou difícil, né, continuar escondendo. E ele disse que, aí depois que ele fez um tratamento e tal, ele voltou e deu uma entrevista. Acho que foi no Fantástico até que apareceu essa entrevista, e ele disse o seguinte, uma coisa bastante interessante, ele falou que quando as pessoas, ele, por força da situação, isso veio à tona, né, ele teve que admitir isso publicamente, e ao mesmo tempo que foi difícil, eu me lembro muito bem, ele falou assim, aquilo lá foi um alívio para mim. Uhum. Foi um alívio quando eu pude me mostrar como eu realmente sou, né? E porque até então eu tinha que ficar, ele falando, né? Eu tinha que ficar fingindo ser uma pessoa que eu não era, né? E quando isso veio à tona, para ele falou assim, aquilo foi como eu tirei um peso das minhas costas, né? E acho que o processo do quinto passo é bastante isso, né? Como se a pessoa andando com uma mochila pesadíssima nas costas, fica difícil subir o morro. Quando se livra dessa mochila, fica mais fácil, né? Você não ter mais que esconder certas coisas,
você poder revelar isso, né? E isso faz parte, né, acho que de um amadurecimento e facilita demais o progresso, né? Acho que isso algumas pessoas podem fazer podem pensar assim ou se questionar o que isso tem a ver com parar de usar drogas e álcool, né? O que isso tem a ver? Eu acho que tem mais a ver com conseguir permanecer vivendo e vivendo feliz, que é esse o processo, esse é o propósito, né, do programa dos 12 Passos, é ter uma Sim. vida, você já disse isso, ser feliz sem usar drogas ou álcool, né? Então, o quinto passo, acho que permite isso, né? Permite esse caminhar mais leve, mais tranquilo, para encarar, aí sim, a natureza exata das nossas falhas, que nos levaram, inclusive, a essa situação de dependência química, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Silvio, quero. Infelizmente, eu não me lembro de ter visto essa entrevista. Mas concordo em gênero, número e grau. Verdadeiramente é um alívio parar de fingir. Silvio, viver uma vida fingindo ser aquilo que não é terrível. É terrível, isso é pesado demais, né? O próprio texto básico fala, se eu não fizer essa admissão, eu corro sério risco de usar novamente, sabe? Porque eu costumo dizer que o sentimento que antecede o amor é a admiração, tá? É a admiração. Então não dá para falar em amor próprio se eu não tiver, antes disso, uma autoadmiração, sabe? Se eu não conseguir ser um sujeito que, ao olhar no espelho, eu me admiro, eu jamais vou conseguir me amar. Porque nenhum de nós ama qualquer coisa, pessoa ou lugar que seja sem antes primeiro ter admiração por aquilo. O que antecedeu o amor sempre foi a admiração, né? É o sentimento que antecede o amor. Então não dá para falar em amor próprio, não dá para falar em autoestima de um sujeito que ainda está fingindo, sabe? É aquele velho ditado, né? Dá para enganar poucas pessoas por muito tempo, dá para enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo, sabe? A plaquinha mais importante, eu frequento o grupo de Alcoólicos Anônimos ali na Rua Bandeirantes, e dentro do grupo de Alcoólicos Anônimos tem uma plaquinha lá que para mim é a mais importante de todas, e ela está escrita assim, ó, recuperação é a capacidade de ser honesto consigo mesmo, tá? Essa passagem da desonestidade para a honestidade, ela não pode começar, ela até pode começar com os outros, mas o verdadeiro efeito que vai surtir na minha vida é a partir do momento que eu sou honesto comigo mesmo, sabe? É como se eu me libertasse de uma vez por todas de todas as pressões que o mundo coloca em mim, tá? Ao invés de ficar tentando me adequar a um mundo que exige que eu seja feliz o tempo todo, perfeito o tempo todo, bom pai, bom filho, bom amigo, bom funcionário e sempre feliz, ao invés de aceitar essa pressão, admitir, ó, eu não sou um bom pai, não sou um bom filho, não sou um bom funcionário, é libertador. É libertador, sabe? As pessoas vão me olhar meio de atravessado, as que me amam não. As que me amam nunca vão me olhar de atravessado. Elas sabem que eu não sou tudo isso que eu aparento ser, tá? Elas já sabem disso muito antes de eu admitir, tá? Falta a minha parte no processo, né? Ser honesto comigo. E a partir daí, finalmente eu posso mudar. A partir daí, finalmente a mudança é possível, né? Não dá para mentir para o homem do espelho, Silvio. Aquele sujeito do espelho, ele é muito sincero, ele é absolutamente imparcial e ele sabe exatamente quem eu sou, o que eu faço, aquilo que eu escondo da maior parte das pessoas, aquele sujeito que eu encontro no espelho diariamente, aquele sujeito me revela quem eu verdadeiramente sou, tá? Então é preciso muita
boa vontade para poder dar esse passo. Esse passo é um passo basicamente de boa vontade, tá? Para romper com esse mundo que me pressiona e que me obriga a vestir máscaras em todos os lugares que eu vou, tá? Isso não é saudável, isso não pode fazer ninguém feliz. Luiz, aqui uma colocação do Fábio, diz assim, eu vou colocar na tela, compartilho da sua ideia, Luiz, sobre que as clínicas não curam, servem apenas para o dependente refletir sobre sua vida. Acredito que o tempo de internação deveria ser menor, mais focado na prevenção à recaída do que na parte espiritual. Não que espiritualidade não seja importante, mas não pode ser imposta como é na maioria das clínicas. Tem aqui o Ricardo, um abraço, Ricardo, para você também. Silvio. A Bruna está fazendo uma pergunta. Silvio, por favor, eu queria fazer um comentário em cima desse comentário do Fábio. Legal. Fábio, querido, a espiritualidade ela é super importante. Ela é super importante. O que não pode é confundirmos espiritualidade com religiosidade, tá? Religiosidade imposta, tá? Como o nosso tratamento ele é baseado no programa de 12 passos, o programa de 12 passos ele não deixa uma explicação muito clara do que é espiritualidade. Mas ele deixa uma explicação inconfundível a respeito do que é falência espiritual. Então, logo nas primeiras páginas do texto básico do programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, nós vamos ler a seguinte sentença. Falência espiritual é um estado de total egoísmo e total egocentrismo, tá? Então, a partir do momento que eu tomo posse, que eu me aproprio do conceito de falência espiritual, eu consigo deduzir o que é espiritualidade. Se falência espiritual é um estado de total egoísmo e total egocentrismo, a espiritualidade que verdadeiramente funciona no programa é o reverso disso tudo, é o oposto disso. É um estado onde a minha preocupação é maior com os outros do que comigo mesmo e onde eu percebo que eu faço parte de uma grande engrenagem e que a minha contribuição, que a minha participação em todo o processo é importante sim, não apenas na minha vida, mas também na vida daqueles que me cercam. E isso é absolutamente diferente de religiosidade, tá? Então, a espiritualidade, ela é muito importante, desde que ela seja bem compreendida, compreendendo que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, e é nisso que as clínicas precisam sim se focar. Focar numa espiritualidade que verdadeiramente funciona, que traga sentido à vida do sujeito, tá? Mas não deixando de lado também o suporte científico para o tratamento do dependente, tá? Porque o tratamento do dependente que é portador de uma doença, tá? Esse dependente precisa de tratamento. Não é aquilo que muitas vezes as pessoas falam, tratar a doença. A doença não precisa de tratamento, quem precisa de tratamento é o doente. Então, o sujeito que está doente, que a OMS reconhece há muitos anos a dependência química como doença, e ela precisa do tratamento adequado. Isso não pode ser deixado de lado, trocando isso por religiosidade. Eu entendo muito bem a sua colocação, mas eu gostaria de dizer que o problema não está na espiritualidade em si, mas na compreensão de espiritualidade que muitas clínicas fazem. Obrigado pelo seu comentário, viu, Fábio? Okay. Obrigado. Um abraço para o Ricardo. Só por hoje, 24 horas de serenidade e sobriedade a nós todos, né? A Bruna está fazendo uma pergunta, Luiz. A Bruna, ela fez um comentário aqui um pouco antes de que ela está fazendo tratamento em casa, com a família, e está há 3 meses e 6 dias bem, medicada com auxílio de psicologia e psiquiatria, né? E ela fez uma pergunta aqui abaixo, quando ela pode parar com a medicação? Quero lembrar só a Bruna também que o Luiz vai estar disponível aí depois da live, né, Luiz? Para estar fazendo o atendimento pelo WhatsApp, se você quiser também entrar em contato com o Luiz, tá bom? Você quer fazer algum comentário sobre essa colocação da Bruna, Luiz?
Sim, sim, faço sim. Bruna, o momento de deixar a medicação é quando o psiquiatra te orientar para deixar, tá? Ele é o responsável por ministrar essas medicações e também é o responsável pela retirada dessas medicações. Eu acredito que o fundo dessa pergunta, inclusive aí, graças ao seu comentário, que está me dizendo que você já tem 3 meses limpas, 90 dias limpa, acredito eu que você deva estar se sentindo muito bem mesmo. E, claro, quanto melhor a gente se sente, maior é a vontade de ir tirando essas coisas que ainda trazem alguma dose de desconforto, que ainda destoam daquele panorama muito bom que você está vivendo. Mas vai com calma, tá? Vai com calma, Bruna. Siga as orientações do seu médico, tá? Ele estudou muito tempo para isso e ele sabe o que ele está fazendo, tá? Acredito eu que você procurou um bom profissional e se ele é um bom profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Então, siga as orientações dele, mesmo que você esteja se sentindo muito bem, tá? Lembre-se que o grande inimigo da recuperação é a vida boa que ela mesma proporciona, porque a tendência é que a gente vá gradativamente se desleixando, deixando para lá algumas coisas que nos ajudaram a chegar até o momento de bem-estar que provavelmente você está passando, tá? Ouça com muita atenção aquilo que o seu psiquiatra tem para te dizer, para te orientar, siga da maneira como ele te disser para fazer, tá? Manifeste para ele que você já está se sentindo bem, manifeste para ele que você está se sentindo melhor e ele vai te orientar com toda certeza a fazer um desligamento gradual da medicação, tá bom? Legal, Luiz. Tem aqui a colocação da Gleide, diz assim, Luiz, o maior medo é a rejeição. Fator esse em buscar personagens, esse desgaste emocional pode fragilizar demais nesse quinto passo. Como a família pode ajudar? Beijo para você, Gleide. Obrigado pela sua participação sempre, né? É fã de carteirinha aí da nossa página, das nossas lives, viu? Obrigado. Obrigado, Gleide. A família exerce papel fundamental em todas as fases da recuperação. A família é um componente primordial. E por isso que eu falei, né, no começo lá a respeito, quando o Silvio me perguntou como que funciona o tratamento, por isso que eu falei que as visitas são diárias, os telefonemas são diários, porque eu quero que a família participe ativamente disso tudo, tá? Mas a gente também já falou aqui, em outros vídeos, que a família adoece junto. Embora a doença da adicção ela não seja contagiosa, ela é uma doença contagiante. E os familiares, muitas vezes, sofrem e muitas vezes manifestam esses sintomas sem usar nenhum tipo de substância, criando um outro transtorno que a gente chama de codependência, tá? A gente já falou sobre isso. Se você tiver dúvida aí, busque nos vídeos anteriores que você vai encontrar, tá? Então, assim, a família pode ajudar de que maneira? Primeiro de tudo, buscando ajuda para ela própria, tá? A família precisa estar inteira para poder ajudar de maneira efetiva. E é algo que muitos familiares não gostam de ouvir, viu, Gleide? Tá? Quando tem um dependente químico dentro de casa e você sugere para o familiar que ele também possa estar doente, né? O familiar ele fica meio arredio, ele se irrita, se altera, não gosta muito de ouvir esse tipo de colocação, tá? A primeira coisa que ele fala é: eu não uso drogas, quem usa drogas é ele, então ele está doente e eu não estou. O familiar também tem muita dificuldade em reconhecer que ficou também fragilizado com a situação que está vivendo, tá? Então, a primeira coisa que o familiar precisa fazer, buscar ajuda para ele mesmo. E para isso eu sugiro os grupos que tem à disposição. Eu, particularmente, isso é uma preferência minha, eu, particularmente, gosto muito de Al-Anon e Nar-Anon, tá? Aqui na cidade de Bauru tem um grupo de Nar-Anon muito ativo, muito atuante, tá?
um grupo bastante acolhedor, inclusive, né? Meu beijo para as membras, né? E os membros de Naranon. Mas também tem outros grupos, Alanon, Amor Exigente, grupos que buscam dar suporte para o familiar, para que ele também encontre o seu próprio caminho, tá? Dito isso, o familiar fazendo isso por ele mesmo, aí é amor, né? É amor. Amor é a grande ferramenta de transformação na vida do ser humano, tá? Não existe uma outra ferramenta que seja tão eficaz como o amor, né? O amor, com toda certeza, o amor de família, aquela compreensão de que os laços familiares são verdadeiras raízes onde o sujeito pode crescer, essa compreensão na família como um todo é o que verdadeiramente vai ajudar. Então, basicamente, é buscar ajuda para si mesmo, para poder ajudar de uma maneira mais eficiente e amar com todas as forças, né, o sujeito que está ali tentando a sua recuperação. Acho que essa é a receita número 1 para a família, é o que a família pode fazer de mais importante para o sujeito que está buscando uma recuperação. Bacana, Luiz. Eu acho muito bacana esse que você falou, né, muitas vezes o dependente químico, ele na hora tem esse medo e esse receio, né, de se mostrar como ele realmente é, né, e se esquece, né, não percebe isso que você falou, né, vou te contar um segredo. As pessoas que vivem, eles sabem, a maior parte, né, sabem como ela é, o que ela é, e muitas vezes é uma surpresa isso daí, né? O dependente químico não espera que isso venha acontecer, ele acha que revelar-se como ele vai causar um impacto monstruoso nas pessoas, e muitas vezes nada disso acontece, né? É muito libertador para ele, né? Mas para as pessoas que vão começar a lidar com essa nova pessoa, na verdade não é a nova pessoa, é aquilo que ele realmente é, né? Mas sem fingimento, sem máscara, admitindo seus erros, admitindo suas limitações, conhecendo as suas limitações, né? Isso é fantástico, porque é a parte do autoconhecimento, né? Na medida em que eu sei, você deu o seu exemplo na live passada sobre perfeccionismo, né? Tem outras questões de cada um tem as suas, né? Conhecendo a si mesmo, fica muito mais fácil de eu caminhar e evitar cometer os mesmos erros, né? E aí a caminhada da sobriedade fica muito mais leve, né? Exato, exatamente isso, Silvio. É indescritível essa liberdade, né? Tira realmente um peso na maneira de viver. Tem os temas que a gente abordou aqui, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, que nós vamos estar fazendo, né, Luiz? A gente estava conversando sobre isso, temas específicos, né, como, por exemplo, codependência, né, os lemas da recuperação, o só por hoje, a oração da serenidade. Exato. São tantas ferramentas que existem, que estão inseridas no programa, né, não estão contidas literalmente nos passos, mas é parte dessa experiência de décadas, né, do programa de 12 Passos sendo implementado e foi sendo construído, né, esse arsenal todo de ferramentas para auxiliar, né, o dependente químico na recuperação. Então, a gente pretende fazer essas lives, né, sobre temas específicos, não é isso? Exato, exatamente isso. Eu vou colocar, então, aqui... Tudo que vem para somar, né, Silvio? Vem para somar nisso tudo que a gente já sabe sobre os passos. Os lemas, eles estão ali contidos em todos os passos, mas merecem uma explicação à parte, com toda certeza. Sim. Então tá aí o WhatsApp do Luiz, ele vai permanecer aí mais um tempo, tá? Mais cerca de 1 hora, né, Luiz? Atendendo todo aquele que quiser falar com ele, pedir uma orientação, falar sobre algum parente ou alguma pessoa que esteja precisando de ajuda. O Luiz está se dispondo aí a fazer esse atendimento gratuito e vai permanecer aí no WhatsApp, você pode entrar em contato com ele, tá ok?
Então, estamos chegando ao término. Você quer falar suas considerações finais aí, Luiz, para a gente fechar? E sempre lembrando, né, do pessoal se inscrever aí se inscrever na página, né, curtir a página, compartilhar a publicação para a gente atingir um número maior de pessoas, cada vez maior, né? A gente está crescendo, a página já está chegando a 1000 curtidas, já quase, Luiz. Então, já daqui a pouco já estamos podendo migrar aí para o YouTube. E com quase 1000 seguidores também, tá? Com quase 1000. Quero sim, Silvão. O que eu faço no final de todas as lives, né, agradecer de coração, né? Mais uma semana repleta de carinho dos nossos ouvintes, né, das pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook. Foi mais uma semana repleta de amor, de carinho, de mensagens de incentivo. Tem sido uma constante isso, tá? Isso motiva a gente a fazer as coisas com cada vez mais amor, com cada vez mais carinho, tá? Reitero aqui, né, o pedido. Curta, compartilha e comente. Depois que você fizer tudo isso, você vai lá naquele botãozinho, convide os seus amigos. E, por gentileza, convide os seus amigos. Eu dei uma conferida nos números, Silvio, antes de entrar ao vivo. Nós iniciamos hoje essa live com 975 seguidores. Então, faltam apenas 25 seguidores para a gente chegar aos 1000 seguidores na página. Tá? E isso é muito bacana. A última live foi recorde de visualizações, teve mais de 1.500 visualizações, se eu não me engano. Foi muito bacana. Exatamente. Não, assim que ela terminou, já deu para ver o tamanho do alcance que ela teve. Foi algo que eu não esperava, né, que fosse atingido tão já, porque ela vem crescendo, a página vinha crescendo gradativamente, mas eu não esperava um crescimento tão forte como foi esse no quarto passo. Foi algo realmente inesperado para mim, tá? E com toda certeza, fruto do amor e do carinho com que a gente tem feito essas transmissões, tá? O intuito não é outro a não ser o de que a mensagem chegue até aquele que mais precisa. Para que isso possa acontecer, nós precisamos de vocês. Precisamos que você aí que nos acompanha, curta muito, compartilhe, tá? E além de tudo, convide os seus amigos para curtir também. Quanto mais pessoas visualizarem, comentarem, compartilharem, maior a chance de que essa mensagem chegue aos olhos, aos ouvidos daquele que mais necessita, tá? Meu muito obrigado a todos vocês, que sempre agem aí com muito carinho, com muito respeito nos comentários aqui na nossa página. E só para fechar, gostaria de te dizer que você é do jeito que tinha que ser, tá? Você não é um erro da natureza, você não é obra do acaso, você é exatamente quem você deveria ser, tá? Não existe nenhum erro em ser quem você é. Se você continuar fingindo que não é quem você é, a única coisa, o único risco que você corre é de continuar sendo aquilo que você não aceita e rejeita. A partir do momento que você toma a atitude de se revelar, você abre as portas para que a transformação rumo ao ser humano que você deseja ser possa também acontecer na sua vida, tá? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu ainda não sou o homem que eu gostaria de ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Tá? Então isso me deixa muito feliz, me deixa muito contente, é algo que você também pode experimentar a qualquer momento. Não tenha medo de se assumir. Você é um ser humano único, tá? Único. Em meio a 7 bilhões e 100 milhões de habitantes no planeta, só você pensa, age e sente da maneira como você pensa, age e sente, tá? Sinta orgulho de ser quem você é, tá bom? Procure as mudanças necessárias e toda mudança só é possível a partir daquilo que eu sou e não daquilo que eu finjo ser. Beleza? O que eu desejo para todos aí é uma excelente noite, tá? Deixa eu fazer um lembrete aqui rápido, Silvão. O pessoal que me procura no WhatsApp,
é bastante gente procurando falar comigo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, se você mandar a sua mensagem antes das 10 horas, eu te atendo, tá? Tenha um pouquinho de paciência, aguarda aí, porque muitas vezes o assunto ele é demorado, eu não tenho muita habilidade para falar com muita gente ao mesmo tempo, então para poder dar um atendimento bacana, eu procuro atender Antes cada das um 11 dentro da você sua... fala, né? Exata, Antes das isso, 11, né? perdão. Tá terminando agora 10h30, então até 11h30. Se você me mandar até 11h30 a sua mensagem, eu atendo você, tá? Te atendo com o maior prazer do mundo. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque é muita gente falando comigo ao mesmo tempo e muitas vezes eu me atrapalho um pouquinho aqui, tá? Então tenha paciência que eu Tá vou te bom. responder, tá certo? Uma excelente noite para você, serenidade, sobriedade, um beijo, fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau, Luizão. Um abraço. Outro, tchau, Tchau, Silvão. gente. Boa noite.